domingo agora tem Enem. Você já está preparado para o Enem? O presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Danilo Dupas, o INEP, que é o órgão responsável por aplicar, né, as provas do Enem, voltou a negar qualquer risco quanto à realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para este domingo e também para o próximo, dia 28. A declaração de Dupas ocorre em meio à crise que atinge a autarquia após 37 servidores ligados a cargos em comissão voltados para a realização do Enem e de outras avaliações terem pedido demissão dessas funções. E ainda sobre denúncias de interferência ideológica por parte do governo federal no conteúdo da prova. O presidente do INEP repetiu que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou de que não há interferência política na elaboração do Enem. Segundo ele, as exonerações estão relacionadas a questões administrativas e não com relação às provas. Olha, justamente sobre esse assunto, mas falando sobre as provas do Enem como um todo, que já começam neste domingo, e para tentar controlar a ansiedade de muitos alunos, nós estamos aqui ao vivo com o Jobair Rangel, que é professor de atualidades dos colégios Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Participa dessa entrevista também o Zé Guilherme, que aparece já aqui conosco na tela. Jobair, muito obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, muito bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, Jobair, eu só estou com o retorno um pouquinho baixo aqui, mas eu acho que a gente consegue tentar controlar. Mas vamos lá, Jobair. Como é que a gente controla a ansiedade dos alunos em meio a tanta coisa? Porque, de certa forma, isso tudo afeta o estudante, né? Querendo ou não, essa questão de, vai ter prova, não vai ter prova, o ministro tá não sei o quê, o secretário, pediu demissão não sei quem. Na cabeça do aluno, né, fica essa inconsistência. Como controlar isso tudo? Como controlar a ansiedade? Você tem algumas dicas para os alunos? Olá, claro, a gente vive aí um turbilhão, né, de denúncias, de informações, mas para o estudante, né, o foco do estudante é realmente a prova, né. Acredito que são assuntos voltados para o cenário político, né, e essas questões não podem afetar os jovens num momento tão decisivo aí da vida deles, né, até mesmo porque muitos deles se preparam aí durante 2, 3 anos para poder realizar aí essa prova do domingo próximo. A ansiedade realmente ela faz parte, né, do nosso cotidiano e cabe a nós realmente administrar. Para o aluno que vai para uma prova dessa no domingo, alguns cuidados, né, algumas mudanças, né, principalmente no cotidiano, né, pelo menos nessa semana que antecede aí o primeiro dia de provas, é muito importante. Então, a ansiedade, a gente sempre pede para o aluno começar a diminuir o ritmo, né, ou seja, começar a priorizar os assuntos dos quais ele realmente tem uma dificuldade maior, procurar efetuar atividades que realmente vão, né, fazer ele ficar um pouquinho mais tranquilo, mais relaxado, né? A gente sempre pede para que ele cuide muito bem do emocional, para que ele se envolva, né, com questões do cotidiano, que ele goste, para que realmente essa adrenalina seja um pouquinho mais contornada, né? A gente sabe que é um pouco difícil, mas a gente sempre consegue dar uma amenizada, né? Afinal de contas, é a grande prova da vida de muitos. Então, a gente sempre recomenda realmente uma reorganização nessa última semana, porque é aquela velha máxima, né? Ou seja, você trabalhou durante todos esses anos, você desempenhou, né, o seu papel estudando durante um ano, e realmente nessa reta final o mais importante é você ser um bom administrador das suas emoções e realmente para que isso reflita em bons resultados na prova. Professor, o senhor é professor de atualidades, né? Sim. E a gente sabe que o Enem tem aí as questões ligadas aos contextos, né, do país e do mundo, né? Com quais atualidades os alunos trabalharam esse ano? O senhor viu como importante? Meio ambiente? Covid? O que periga cair no Enem? Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas eu sei que tem uma tendência, né? Sim.
Muito pertinente a pergunta do senhor, né? Muito bacana, até mesmo porque é a grande, né, sacada, é a grande pergunta que os alunos nos fazem, né? Então, isso sempre é muito importante. Primeira coisa que eu digo para os alunos nas aulas de atualidades é o seguinte, nós temos que nos atentar àquilo que vem acontecendo, não só a nível Brasil, mas a nível mundo. Né? A gente vive dentro de uma sociedade global, em que os acontecimentos externos, eles refletem dentro do cenário nacional e vice-versa, né? Ou seja, a atualidade, ela quer dizer, né, nos permite compreender, estar atento a tudo e a qualquer situação que aconteça aí dentro do espaço da economia, da política, da relação entre os países, dos movimentos, dos acontecimentos, dos principais fatos que marcaram aí o Brasil e o mundo. De atualidades, né, assim, nas questões de atualidades, nós temos chamado, né, muita atenção dos nossos alunos para algumas datas comemorativas, né, então nós sempre falamos para os alunos, olha, a gente tem que entender que nesse ano muitos grandes acontecimentos têm completado aí, né, aniversário, têm feito aniversário, então, por exemplo, eu vou citar duas situações. Nós tivemos aí o fim, né, do colapso da União Soviética em 91, então nós temos aí o sepultamento da Guerra Fria em 91, então faz 30 anos, né, que o mundo passou a viver uma nova questão dentro da questão geopolítica, são 30 anos de fim de Guerra Fria. A gente tem, por exemplo, aí os 20 anos dos atentados, né, das Torres Gêmeas do 11 de setembro. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, necessariamente, as questões não tragam esse fato, né? Mas elas podem trabalhar com essa temática. Porque o que eu falo para o meu aluno? Eu falo para o meu aluno assim, olha, quando você enfrentar uma questão de atualidade que remeta a esse contexto, seja do passado, seja de um acontecimento desse ano, você tem que entender o seguinte, aquela notícia que é apresentada para você, aquela charge, aquele gráfico, aquele extrato de texto, aquele enunciado, ele é um pano de fundo para você. Então, o que se cobra com essa questão, né? Essa questão, ela vai esclarecer o fato, a notícia, e em boa parte das vezes ela vai pedir para que você interprete, para que você tenha a capacidade de identificar a relação do texto com aquilo que se pede. Então, eu falo para o meu aluno, olha, o que nós estudamos em sala de aula são os fatos, os acontecimentos, exploramos a notícia e o fato. Porém, quando você chegar a enfrentar a sua prova, essa notícia, essa informação, esse fato, ele vai ser um pano de fundo para você. Então, o que vai ser cobrado de você são as habilidades. Mas é claro também que a gente não pode deixar de ressaltar grandes acontecimentos. Então, por exemplo, vivemos um ano pandêmico, né? Ou seja, você tem aí questões que envolvem a questão de vacina, a questão da geopolítica da vacina, a questão da economia, as relações entre os países, essa ação comunitária global no intuito de erradicar o avanço da doença, os fluxos. Então, na minha visão, o Enem ele vai explorar dentro do âmbito de atualidade, certamente ele vai trazer algum enredo nessa temática, por exemplo. É claro que a gente tem outras questões também. Né? A gente entende também que grandes temas potenciais que podem aparecer esse ano é acerca da questão de tecnologias, e aí eu estou chamando a atenção do 5G, né? Não só a nível Brasil, mas a nível mundial. A gente tem aí a quarta revolução industrial batendo a porta, né, de países do mundo inteiro, e com o Brasil não é diferente, é a internet da quinta geração que pode transformar as nossas relações e transformar o mundo numa velocidade ainda maior. Nós temos aí, por exemplo, a questão das redes sociais, que esse ano tem ganhado um foco muito interessante do que se posta, do que não se posta. Nós temos a luta das gigantes do setor, nós temos a questão principalmente dos aplicativos, e uma coisa muito bacana dentro dessa esfera é que hoje a questão das redes sociais é o grande petróleo do século XXI. As empresas, as corporações, elas querem saber dos nossos dados, o que gostamos, onde vamos, o que curtimos, o que apreciamos no mundo das tecnologias. E outros temas mais, né? Eu poderia falar horas, mas nós temos a questão da migração, as questões migratórias, os conflitos, a questão do Brexit, como que vai ficar a Europa nessa pós-saída do Reino Unido. Então, nós temos, assim, um leque muito amplo de apostas para esse Enem desse ano. Muito bem. Rodrigo,
Ok, professor, olha, só para a gente finalizar essa entrevista, Sim, domingo agora tem a prova com questões de linguagens, né, ciências humanas, junto com a redação. Como é que sim. você orienta o aluno? Ele já começa pela redação para a questão de administrar o tempo. O que é melhor? Ou cada aluno que sabe mais ou menos, ó, eu sou bom de redação, então de repente eu deixo a redação para depois. Sim. Olha, Rodrigo, isso é uma questão muito pessoal, né? O aluno, ele desenvolve habilidades, né, durante a sua vida de treineiro, durante o dia a dia da sala de aula. Realmente, assim, existem orientações. Então, por exemplo, particularmente, eu acredito que você deva dedicar a sua primeira hora e meia da sua prova, para a execução da sua redação. Tá certo? Acredito que você chega bem para a prova, você chega com muita disposição e os alunos já vão direto para o tema, né? Isso é fato. Todos os alunos correm primeiro para poder matar a curiosidade do tema da redação. Então, eu acredito muito nesse método da execução primeiro da redação. É sempre muito importante você começar e finalizar sua redação nesse período de 1 hora e meia, e sempre lembrando que, além de você executar sua prova, você tem que ser um bom administrador do seu tempo, porque cada questão do Enem vai de 2 minutos e meio a 3 minutos para cada questão. Então, 1 hora e meia, estourando para sua redação, e depois você vai pelas suas prioridades. Você, sou bom de ciências humanas, ótimo, otimiza a primeira etapa para ciências humanas, no segundo momento você vai para linguagens. Professor, deixo, por exemplo, o gabarito por último, o senhor acha que eu devo deixar para passar o gabarito por último, é uma boa? Bom, eu sempre recomendo, Rodrigo, o seguinte: você fez 15 questões, 10 questões, vai lá, dá uma pausa, dá uma descarregada no seu HD, uma aliviada na pressão emocional, faz o trabalho das anotações, retoma novamente o seu caderno de questões e assim sucessivamente. Assim você consegue fazer as questões com pontualidade, com concentração e no segundo momento ter esse alívio para que você possa, ao final, preencher seu gabarito, porque nós vemos em muitas situações o desespero final dos alunos no finalzinho da prova, e a gente sabe que hoje uma questão faz muita diferença no seu resultado final. Sem dúvida. Sem dúvida. Ótimas dicas. Quero agradecer a participação aqui do professor Jobair Rangel, que é professor de atualidades, né, dos colégios da Univap. São importantes, essenciais aqui para os alunos poderem ter mais calma, né? Agora já foi, né? Não tem o que estudar mais, já teve tempo suficiente para estudar, agora ter calma e responsabilidade aí para administrar bem o tempo. Obrigado, professor. Acho que o professor travou, mas, mas enfim, obrigado, professor Rangel, e também obrigado, Zé, pela participação aqui no Jornal Abre Aspas.